Pessoal, a gente parou então no Brasil colônia, né? Quando os portugueses chegaram no território brasileiro, né? Que foi um choque cultural, né? Pelas formas como eles viviam extremamente diferentes, né? Como eu já falei no vídeo anterior, né? Os indígenas, eles viviam em terras comunitárias, a terra era de todo mundo, não tinha propriedade, eles dividiam tudo, né? E já a lógica europeia era a lógica capitalista da propriedade privada, né, da compra, da venda, do acúmulo de capital, né, e tal, e sempre quem tinha poder é que comandava, quem tinha que poder era que tinha território e tal, tá? Aí, o que aconteceu, né? Nos primeiros 30 anos, como eles não acharam metais preciosos no território brasileiro, eles começaram a extração, né? A extração e o escambo. Esses primeiros 30 anos, a relação com a metrópole foi essa, né? Os indígenas extraíam, né, o pau-brasil, que era a especiaria mais valiosa do território brasileiro, e e os portugueses em troca davam espelhos e produtos manufaturados, né, que eram feitos na metrópole. Nessa época, para vocês terem uma ideia do quanto foi a exploração do pau-brasil na Mata Atlântica, devido à exploração, né, só sobrou 7% da área original, 7% da área original da Mata Atlântica. Tá? Então foi realmente devastador assim, tá? O Brasil e o sistema colonial, tá? Então, o Brasil era propriedade de Portugal, né? Então, o Brasil se tornou colônia e não podia ter relação com outros povos, tá? Só com a metrópole Portugal, assim como todas as colônias, só podiam ter relações com a metrópole, tá? A França também vinha explorar, a França também vinha no Brasil para explorar, tá? E aí, com a chegada desses franceses que vinham explorar também, Portugal não gostou muito, né? Então aí, Portugal, para proteger, né, as terras ditas deles, né, propriedade deles, eles começaram a doar território, doar terras no Brasil, para que a nobreza viesse morar no Brasil, para proteger mesmo as terras brasileiras, porque estava começando a chegar gente também interessada, né? Além dos portugueses. E aí que foi onde surgiram as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram territórios que eram doados pelos portugueses para a nobreza, né, para vir morar no Brasil, né, presidir o Brasil e, consequentemente, proteger ali e ficar de olho tudo que estava acontecendo, tá? Isso em 1534. A gente chegou em 1500, durante 30 anos foi essa exploração, esse escambo, né? Depois começou a chegar a galera interessada nas riquezas do Brasil e aí Portugal criou essas capitanias hereditárias aí como forma de proteger as terras deles, né? E aí os capitães donatários eram os donos, né, os homens que chegavam com suas famílias aqui, né? E os lotes de terras eram divididos em menores. E dividiram as grandes terras em menores, que eram as 6 Marias, tá? E tem no mapa, vou mostrar para vocês no mapa essa divisão que tá na página 47, tá? Vocês vão lá na página 47 da apostila que tá lá, tá? Esse mapa. Gente, só que esse sistema das capitanias, ele não deu muito certo, por muito tempo não deu certo, tá? Deu errado por falta de interesse dessa nobreza por estar ali protegendo, olhando e tal. Eles só queriam fazer as riquezas deles, então eles não estavam interessados em proteger ou prestar atenção no que estava acontecendo ali. Então, teve muito conflito também, né? E falta de interesse mesmo dessa nobreza por estar colaborando ali com a coroa portuguesa metrópole, tá? E os interesses, né? Por isso Portugal implantou o governo geral, né? Então eles não estavam dando conta de controlar com as capitanias hereditárias, né? A nobreza não estava, né? E aí começou a acontecer os conflitos com os indígenas e tal, que eles não aceitavam, né?
E aí foi quando Portugal implantou o governo geral em 1549, né? Com sede em Salvador, Bahia. Então, a primeira sede foi Salvador, Bahia, tá? Por isso que eles falam, né? Primeira capital do Brasil, Salvador, né? Sistema colonial, então as regras, né? Como que sucedeu isso? As regras, as orientações mercantilistas, né? Então, a primeira regra, assim, que foi instituída foi o Pacto Colonial, né? Que era a produção para a colônia, para a metrópole, para a metrópole, e ela subsidiava a infraestrutura, né? Então, assim, esse pacto colonial era o quê, né? A colônia brasileira produzia, né? A, enviava as matérias-primas para a metrópole e aí, em troca, a metrópole, Portugal, né, dava segurança, né, prometia, né, tal, segurança, infraestrutura, ordem judiciária, criação de portos, né, para a chegada das embarcações e tal. Então, a infraestrutura, né, começou-se a ter as construções ali e tal. Então, Portugal dava essa base aí e tal, e os nativos e os donos agora das capitanias hereditárias cultivavam e mandavam para a metrópole, tá? As matérias-primas e tal. Também deveriam fornecer matéria-prima, né, para a metrópole e comprar somente os produtos manufaturados. Então, eles mandavam as matérias-primas para lá e só podia comprar produto deles lá, os produtos manufaturados, né? Então, foi aí quando começou a se estabelecer também essa compra e venda também dentro do território brasileiro, né? Antes era o escambo, né? E esses produtos manufaturados, né? Como acho que a gente já tinha visto, né? Era essa produção que acontecia na Europa, né? Nas fábricas, né? Cada um fazendo um pouquinho, manufaturados, né? E aí o cultivo da cana-de-açúcar, na página 48, vocês vão poder ver, né, como que acontecia esse cultivo de cana-de-açúcar, que foi uma das principais também formas de desenvolvimento de economia no território brasileiro, tá? Produção em larga escala para abastecer, então era uma produção em larga escala para abastecer o mercado consumidor, né? A Europa, né? Que era enviado para a metrópole e abastecia a Europa e tal. Então, a área extensa em mão de obra, né? Eram os três pilares, assim, né? Da economia do território brasileiro aconteceu dessa forma, né? O latifúndio, então, uma terra extensa, muito extensa, propriedade de uma pessoa, né? Da nobreza, de um nobre, né? Uma área grande que cultiva um produto, né? É a monocultura, né? A cultivo só de um produto. Então, era uma área extensa, só cultivada só a cana, né? Tal. É monocultura. E a mão de obra escrava, tá? Então, os três pilares desse período colonial no Brasil foi a produção de cana-de-açúcar em larga escala, né? E para isso, o latifúndio, área extensa, latifúndio, né? Área extensa e monocultura, exploração só de cultivo só de um produto, né? E mão de obra escrava. Então, latifúndio, monocultura, mão de obra escrava, tá? Os três pilares aí dessa nova sistema de produção aí na colônia brasileira, tá? Os escravos eram os indígenas e os africanos, tá? No início eles tentaram, foi feita a escravidão em massa dos indígenas, mas eu vou contar que aconteceu que quando os jesuítas chegaram no país para catequizar esses índios, eles começaram também de forma para, como eu falei, na contra-reforma, né? Os jesuítas, o objetivo deles era
trazer novos devotos, né, para a Igreja Católica, porque como aconteceu na Revolução Protestante, né, então muitas críticas foram feitas à Igreja Católica, então os jesuítas, a gente não consegue falar, jesuítas foram em busca de novos territórios para catequizar e para impor a religião e tal, religião católica, né? E aí os jesuítas começaram a defender os indígenas, né? Porque eles viam nos indígenas uma oportunidade ali de um novo público, né? De devoto ali. Então eles começaram a defender os indígenas da escravidão e tal, né? E aí, e também teve um interesse muito grande, né? Um interesse mercantilista mesmo, da venda de escravos. A venda de escravos era um negócio muito bom financeiramente, né? Então também tinha essa questão, tá? Então os escravos eram os indígenas e os africanos, e os bandeirantes tiveram grande importância nessa época também, que os bandeirantes eles eram caçadores de escravos fugidos e de indígenas para escravizar. Eles eram financiados pela nobreza, né, que pagavam para esses homens, até indígenas, né, que iam em busca de metais preciosos e de escravos fugidos, né. Eles eram excursões chamadas bandeiras, né. E aí eles tinham muito embate com os jesuítas, como eu falei. Os jesuítas defendiam muito os escravos, os indígenas. Então os bandeirantes e os jesuítas viviam tendo conflitos, porque os bandeirantes iam atrás dos indígenas, né? E os jesuítas defendiam, tá? Isso no século XVI, né? Os bandeirantes também, eles foram muito importantes na questão de, da, da abertura de novos territórios brasileiros ainda não explorados, né, e tal. Mas foram realmente assassinos e torturadores de escravos índios, né, índios e africanos, tá? Os colégios para catequese, surgiu aí em 1554, primeiros colégios para catequese, né, com os jesuítas aí nessa catequização em massa aí, né, onde surgiram as primeiras cidades, as primeiras missões, tá? Os jesuítas reuniram milhares de indígenas convertidos, tá? E essas missões eram para ensinar, as missões dos jesuítas eram para ensinar a língua portuguesa e abandonar as antigas crenças, começar a usar, ensinar a vestir roupa, né, trabalhar na lavoura, na pecuária, prover as necessidades do aldeamento, né. Então os jesuítas eles foram muito importantes também para essa colonização, porque foram eles que chegaram ali, né, influenciando os indígenas, né, impondo uma cultura totalmente diferente da deles. Foi realmente foi, foi muito importante. Foram milhares de indígenas que foram convertidos e foram impostos, né, uma cultura que não era deles. Teve os conflitos que os indígenas não aceitavam, porque a cultura deles era outra, né, gente? Como eu falei, é a mesma coisa a gente aqui, vocês têm a crença de vocês, nós temos a nossa forma de falar, nós temos a nossa forma de vestir, chega pessoas aqui impondo outras línguas, outras formas de viver. Então foi realmente cruel, sim, né? A forma como tudo isso aconteceu, a forma como os indígenas foram submetidos a formas de viver totalmente miseráveis e fora de tudo que eles acreditavam, né? Então eles foram, né, aí influenciados, impostos a uma vida de trabalho na lavoura, coisa que eles não faziam, porque a terra era de todos, era tudo dividido e eles foram impostos a essa nova forma de viver aí,
de uma forma bem cruel, né? A proibição da escravidão indígena em 1570, né? Mas, né, só os índios convertidos foram libertos aí nessa proibição aí, que foi uma luta dos jesuítas, que travaram com os jesuítas, porque, como eu disse, os jesuítas viram nos indígenas uma forma de conversão uma nova, um novo povo devoto aí da Igreja Católica, tá? O tráfico negreiro também era uma grande forma econômica aí do mercado, né? Suprir as demandas da mão de obra. O que aconteceu? Quando esses indígenas foram libertos, esses indígenas convertidos foram libertos, né? Em 1570, da escravidão, o tráfico negreiro ganhou força. Por quê? Para suprir as demandas da mão de obra que tinha se perdido. Porque muitos indígenas, como falou, milhares de indígenas foram convertidos, e esses milhares de indígenas convertidos foram libertos da escravidão. Então, muita mão de obra aí ficou, a mão de obra ficou debilitada, então o tráfico negreiro ganhou força para suprir essa mão de obra que estava necessitando na produção de açúcar, a sua produção açucareira, que era a principal produção aí, tá? A ação jesuíta, né, de conversão religiosa era de interesse do comércio internacional africano, né? Por quê? Porque assim ganharia força a venda de escravos africanos, tá? Controlado pelos portugueses, altamente lucrativo, né, o comércio de africanos. Eles trocavam mercadorias com os africanos em troca de escravos. Então, Portugal trocava mercadoria manufaturada em troca de escravos, né? A lógica capitalista, mais uma vez, as pessoas virando mercadoria, né? E o acúmulo de capital também, né? As pessoas vendiam-se essas pessoas em troca de moedas, acúmulo, né, desse capital aí, e as pessoas viraram um produto caro e um produto interessante para a lógica capitalista aí, tá? 10 milhões de africanos entre os séculos 16 e 18, né, foram trazidos, né, para a Europa inteira, e 4 milhões na América Portuguesa. Quase toda a produção econômica do continente americano. Então, quase toda a produção econômica era subsidiada por esses escravos, tá? Era os escravos que produziam tudo isso daí, tá? O comércio colonial, né? O tripé do comércio colonial, né? Comércio de produtos manufaturados, né? Então, a metrópole, a colônia, né? O comércio da colônia, né? O tripé, né? Como a gente tinha falado, né? Eram os produtos manufaturados, o comércio desses produtos manufaturados, né? Que a metrópole mandava para a colônia. O tráfico africano, né? E a produção de açúcar, né? Nessa época aí, tá? Depois dessa abolição dessa escravidão indígena e tal, depois dessa fortalização desse comércio, desse tráfico africano, o comércio colonial ele ficou baseado no comércio de produtos manufaturados, tráfico africano e na produção de açúcar, tá? Máxima exploração do trabalho humano na colônia, tá? Europa, ampliação, isso na colônia, né? Exploração do trabalho humano na colônia, já na Europa, ampliação da produção manufatureira. Ampliou-se ainda mais essa produção aí, tá? E se estendia entre a Europa, a África e a América. Onde, na Europa, era a produção manufatureira que ganhava força. Na África, era o tráfico, né? Tráfico, que era forte, e na América a exploração humana, né? Então, era assim que acontecia em cada uma desses territórios, tá?
Gente, com essa exploração, né, da cana-de-açúcar, surgiram os senhores de engenho, né? Os senhores de engenho era quase a mesma coisa que o senhor feudal que a gente viu, né? O senhor de engenho era a mesma lógica feudal, né? Os senhores de engenho eram os donos do engenho, né? Ou seja, do engenho da máquina, né? Eles compravam os africanos para trabalhar no engenho, nas máquinas para eles e na casa grande. Então existia, vocês devem se lembrar nas aulas de história, de aulas do, do ensino básico, não sei se alguém lembra, mas eu lembro muito disso, né? A senzala, né? Tinha a senzala, a casa grande, tinha a capela, o pasto, moendas, né? Era uma grande fazenda e onde tinha dividido esses locais aí, né? E aí esses senhores feudais eram os donos do engenho, né? Os novos senhores feudais, senhores do engenho, né? Mesma coisa, tá? Tem aí na apostila como era dividido tudo isso, né? Além da casa grande, da senzala, tinha a casa das fornalhas, onde o caldo era cozido, né? Casa de purgar, onde o produto era purificado, os galpões de estoque de açúcar, né? Para vender nas cidades litorâneas, tá? Os trabalhadores livres assalariados eram apenas os sapateiros, carpinteiros, pedreiros, tinha os feitores, que eram os fiscais da produção, e os capitães do mato, que eram os que capturavam os escravos fugidos, né? E os capelães, que eram os rituais religiosos, né? Os representantes de rituais religiosos, tá? E aí lá em 18, no século XVIII, surgiu as mineradoras, onde se começou a extrair ouro, onde encontraram ouro aí, né? Lá em Minas Gerais, 200 anos depois da colonização, eles vieram para o Brasil para procurar metais preciosos, não acharam, né? Aí vocês lembram, primeiro foi o escambo e a troca entre os indígenas, em troca para o Brasil. Depois veio a exploração, né? A exploração da cana-de-açúcar. E depois, 200 anos depois da chegada dos portugueses e essa colonização ter acontecido aí, que começou as excursões, né? A exploração a exploração do ouro, né? Desses minérios. E como que isso aconteceu? Como que descobriram isso, né? Lembra dos bandeirantes que eu falei que eles contribuíram para conhecer novos eles exploravam o Brasil e territórios ainda não explorados? Então, os bandeirantes, né, essas excursões que iam atrás desses metais preciosos e atrás de indígenas e escravos e negros africanos fugitivos, né, esses bandeirantes, eles descobriram, né, foram importantes para essas descobertas, essas jazidas de ouro e pedras preciosas na atual região de Minas Gerais, tá? Dessa forma, o reino português, né, cresceu o olho e quis controlar, né, já que eles eram ditos os proprietários do território, né. E aí surgiu, né, as casas de fundição de ouro, né. Então eles começaram para adotar várias medidas, o reino de Portugal, várias medidas para que esse ouro não fosse roubado deles, né, porque o território era deles, então o ouro seria deles. Então eles criaram as casas de fundição, por quê? Porque o ouro era fundido, né? Ele era transportado em barras, ele era proibido transporte de ouros em pepitas ou em pó, né, e tal, por conta do contrabando, né? Para evitar, impedir o contrabando, tá? O engenho rural e a mineração, o engenho ele era rural e a mineração era urbana. Foi quando começou a existir essa urbanização, foi com a mineração, tá? Começaram a surgir as cidades em volta dessa exploração aí, em torno das minas, né?
também o comércio começou a se estabelecer nesses centros aí, tá? E aí começaram a surgir as hospedagens, né? A extração e tal, tá? Página 53, tá, pessoal? Vocês puderem ir aí na página 53 e dar uma olhada, tem imagem, dá pra vocês dar uma lida também, tá? Tirar algumas dúvidas, porque a gente tenta fazer resumido aqui, tá? Os escravos de ganho, e existiam os escravos de ganho e os trabalhos esporádicos. Que eram esses escravos de ganho e trabalhos esporádicos? Eles eram os que iam ali fazer uma mudança, né? Ajudar a carregar alguma coisa e tal. E tinha os escravos de ofício, que eles tinham um conhecimento especializado, né? Eles sabiam fazer alguma coisa, sabiam carpir, sabiam, né? Fazer alguma coisa e tal, né? E as mucamas eram as mulheres escravas que eram usadas para o trabalho doméstico. E os pajens eram os homens que também trabalhavam na casa, né? E aí começou-se, né, nessa época da mineração também, né, que existia já esse sistema aí que a gente está falando, dos escravos eram divididos nessas funções. E aí começou a resistência à escravidão. Sempre existiu a resistência, né? Mas foi muito forte por questão da mineração. Muitos escravos que trabalhavam nas mineradoras acabavam pegando esse ouro, comprando a própria alforria e tal. E também os escravos começaram a praticar mais a fuga, né? A fuga dos cativos e o surgimento dos grandes quilombos, né? Que eram os quilombos, eram as comunidades dos africanos fugidos, dos indígenas, dos escravos que fugiam para essas comunidades distantes e escondidas nas florestas, né? A Revolução Industrial, a gente vai falar agora da Revolução Industrial, né? Depois, nesse contexto que estava acontecendo, exploração de ouro e tudo mais, tá? A Revolução Industrial aconteceu em 1780 na Inglaterra, que foi importantíssimo para muitas mudanças radicais que aconteceram até para a independência do Brasil e de outras colônias, tá? O que estava acontecendo nessa época, né? O controle da economia estava na mão dos donos de meio de produção, né? Os burgueses, né? Os que tinham eram donos de propriedades, donos das máquinas e de tudo. A economia estava na mão deles. O cercamento de terras, né? Começaram a cercar as terras, né? E os camponeses foram tirados dessas terras, né? Porque antes, lembra, o senhor dava terra e eles exploravam para o proprietário. Agora já não, né? As terras começaram a ser cercadas, propriedade privada total e sai das minhas terras, né? E aí os camponeses começaram a migrar para as cidades, né? E aí começaram a vender sua força de trabalho, porque como eles não eram donos dos meios de produção, vendia a força de trabalho, que era a sua única forma de subsistência, tá? E esse período a gente conhece como período colonial, tá, gente? Gente, assim como eu falei no grupo, tem vários dicas de filmes que ajudam muito a gente a entender. Porque, assim, você vê que a gente fala, né? Ah, aconteceu isso nesse período, depois de 200 anos aconteceu isso. Então, é muita informação, é muita coisa mesmo. Só que tem pontos específicos, assim, que a gente consegue perceber melhor como foi essa dinâmica, tá? Então, por exemplo, entender muito bem como foi a escravidão, entender como foi esse sistema de comércio de escravo é muito importante pra gente entender melhor a história. Tem muitos filmes, tem até um filme agora que eu tô vendo aqui na apostila de vocês, chama o filme O Quilombo, né, de 1984, né, que conta a história de um grupo de trabalhadores escravizados. Então, é muito legal a gente assistir. Tem um filme que chama Amistade, também vou deixar o nome aqui, que ele é francês, fala sobre os navios negreiros e a forma como acontecia, que era horroroso mesmo. A
gente tem que levar a sério mesmo essa questão da escravidão. A gente tem que relembrar porque isso nunca mais pode acontecer, né? E depois, então, desse período colonial, né, a gente viu um pouco, né, então a gente sabe a estrutura desse período colonial, a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Industrial, né, que aconteceu lá na Inglaterra em 1780, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho, tá lá na página 62 da apostila, tá? Revolução Industrial. O capitalismo que antes era comercial, ele se tornou industrial, né? Com a criação, o surgimento dessas grandes indústrias, dessas grandes fábricas, né? Com esses avanços tecnológicos e tal. E a Revolução Industrial, ela foi fruto de um longo período de transformação das relações de produção, né, iniciadas na Inglaterra, e ela se espalhou nos séculos seguintes, né, foi de grande duração, assim, para outros países, para a Europa e até para o mundo, tá? O cenário que ocorreu, a Revolução Industrial, foi um cenário de avanço da tecnologia, sofisticação das máquinas, né, dos meios de produção. Teve uma grande inovação tecnológica com isso, né? Inovação também das máquinas, dos meios de produção. As leis da propriedade privada também, né? Os camponeses, eles foram tirados pelos proprietários das terras, onde até então eles produziam para os proprietários, eles já foram expulsos, e esses proprietários começaram a cultivar o rebanho de ovelhas, porque a indústria textil tinha crescido, então eles eram um meio lucrativo, então começaram a criação das ovelhas e tal, e os camponeses que saíram dessas propriedades foram para o meio urbano, vender sua força de trabalho, trabalhar como carpinteiro, pintor e etc, né? E com a revolução, assim, aumento dessas indústrias, né, o principal meio de combustível era o carvão, tá? Uma das características também, carvão passou a ser, tá? Então, para tirar o carvão das minas, precisava de transporte, então foi investido também nas ferrovias, né? E esse foi o cenário dessa revolução industrial, tá? Foi onde o desenvolvimento industrial foi gigantesco, né? Com o deslocamento dos camponeses para a cidade, né? A expansão da indústria, né? Inovação tecnológica, né? Os novos combustíveis, as novas fábricas, então tudo isso colaborou para que essa revolução industrial acontecesse, e as transformações também da paisagem, né, urbana, né? Começou as grandes fábricas, aquelas chaminés escuras, né, porque usavam carvão, né? Mudou o clima, mudou o ambiente, mudou a natureza, mudou tudo. Doenças respiratórias foram surgindo por conta de toda aquela fumaça. E aí na apostila também fala sobre as mudanças nas relações de trabalho também, né? Fala sobre como o capitalista, ele começa também a utilizar a forma de exploração do trabalho humano para acumular cada vez mais riqueza também, né? E aí é interessante que vocês leiam, né, a apostila na página... Deixa eu ver que página que eu tô aqui. Na página 66, é interessante como ele explica, né, como que o capitalista fazia para conseguir esse lucro, né? O lucro do capitalista, ele se dava, ele dá até um exemplo, né, da fabricação de sapato, por exemplo, né? Por exemplo, um sapato que é vendido por R$50, né? E se os meios de produção, o couro, a cola, o fio, o cardaço, a tesoura, a máquina de costura, tudo custaram juntos R$20, da sobra 30, né? E aí ele paga o trabalhador R$10 o salário, por exemplo. Então, R$20 ficou de lucro para ele, né? E por mais que a produção aumente, né? Quanto mais os trabalhadores, quanto mais trabalhador, maior a produção, né? E
e mais lucro para o capitalista, e mesmo assim o trabalhador continua ganhando R$ 10, né? Isso gera grandes diferenças entre as classes, né? Porque o capitalista, ele ganha triplicado aí, né? Em relação ao trabalhador, e quem mais trabalha é o trabalhador, tá? E acho que a professora de sociologia deve ter falado um pouco sobre a mais-valia, né? Sobre como funciona, como esse o capitalista ele consegue reverter todo o trabalho, toda a exploração, né? Na mais-valia, no acúmulo para ele, né? Mas esse conceito de mais-valia vai surgir só depois com Karl Marx, né? Acho que ela deve ter falado com vocês sobre isso. Mas essa lógica capitalista é basicamente assim que ela funciona, tá bom? A lógica do capitalista, tá? E as condições de trabalho nessas fábricas que foram surgindo, né, com a chegada dos camponeses nas cidades, né, urbanização, industrialização e tal, as fábricas foram crescendo, né, e a quantidade de trabalhadores também, e as condições de trabalho nas primeiras fábricas eram as piores possíveis, né, as jornadas de trabalho eram de até 18 horas, tá, diárias, e os erros cometidos pelos trabalhadores durante o processo, né, eles eram punidos com castigos físicos, né, e tal. Eles não tinham garantia nenhuma de direito, não tinha nenhum tipo de insalubridade, né? Eles não tinham nenhum equipamento de segurança, nada. Então eram as piores possíveis as condições. Crianças e mulheres, né? Também trabalhavam nessas fábricas e recebiam menos, né? O salário era menor, tá? E por isso eles contratavam mais mulheres e crianças, né? Porque o salário era menor, tinha menos gasto, tá? E foi aí que começou a surgir as associações operárias, né? Que eram os grupos de trabalhadores se reunindo para conversar sobre tudo isso, né? Aí começou-se as greves, os conflitos, tá? A Stila também fala, né? Que a riqueza ela só pode ser gerada através do trabalho, né? Por meio do trabalho. Pois só o trabalho, só o nosso trabalho, consegue transformar a matéria-prima em um produto, né? Então, os trabalhadores, eles que eram os propulsores de todo o desenvolvimento ali daquelas revoluções, né? Porém, quem tinha maior retorno eram os proprietários, os donos dos meios de produção, né? Que era a fonte de lucro, né? E fonte de lucro e exploração do trabalho humano, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre o liberalismo, que era uma corrente, um pensamento, um movimento que surgiu nessa época também, né? Dessas mudanças e desses conflitos que estavam acontecendo entre os trabalhadores e os proprietários, tá? E essas ideias eram ideias burguesas, né? Eram ideias que defendiam a propriedade privada, a liberdade civil, política e econômica. Então, o liberalismo ele vem para criticar um pouco algumas situações que aconteciam ali. Porém, ele era burguês, então ele defendia as ideias e os interesses de uma classe, tá? O que eles diziam, né? Todos nascem iguais, todos têm as mesmas oportunidades. Gente, esse pensamento do iluminismo eu também vou deixar para fazer em outro vídeo, na parte 3. A gente já tá na parte 2 do volume 2. Vou fazer a parte 3 do volume a parte 3 do volume 2 da apostila, porque realmente é muita coisa, tá? Então, depois eu posto a outra parte, tá bom? Continuando falando sobre o iluminismo.